One Punch Man possui uma reputação estranha recentemente, seja pela má recepção da segunda temporada, as retcons feitas pelo Yusuke Murata e suas interpretações e redesenhadas de capítulo para estender um arco já terminado da webcomic, ou por outros motivos além desse. Mas o argumento que sempre discordei foi que o One Punch Man tinha traído o próprio conceito de que criticava o shonen usando comédia para virar shonen. Eu era teu fã pra caralho. Não é mais, cara. Não. Nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. Que movimento? Que movimento? Você é um movimento playboy seu, velho? Movimento Desconstruído. velho. Ah, vai tomar no cu. Desconstrução de shonen. Essa é velha. Não é necessariamente por algo pertencer a um gênero de paródia que uma história precisa se manter afixada na paródia. Fazer isso limitaria não só o conceito da obra, mas as liberdades artísticas do autor. Essa exata lógica de subverter a seriedade com a comédia que faz o One subverter a comédia de One Punch Man com a seriedade. É algo que ele faz desde o começo da sua publicação. Ignorar toda a construção da história sobre os monstros, a associação de heróis e os personagens que estão sendo desenvolvidos na obra, apenas para ver a piada do Saitama derrotando geral em um soco seria ignorar a grande maioria do mundo até ele feito. A própria piada e o conceito ficaria repetitivo se a perspectiva do mundo voltasse apenas ao Saitama. Na verdade já estava ficando repetitivo no final da primeira temporada. É por isso que Boros e Garou têm tamanha importância na obra por serem rivais de Saitama, porque o arco inteiro dele se resolve em encontrar um rival à sua altura. Mas como o One mesmo já disse, Saitama é um protagonista de shounen com a força de alguém no final da história, estando no começo da história. O arco do Saitama logicamente irá ser importante apenas para o Saitama no momento. Ainda há uma tonelada de criação de mundo e personagens a serem feitos para impedir o que o One Punch Man seria se não fosse o seu forte elenco. Um mangá raso com a mesma piada todas as vezes usando a desculpa de paródia e comédia para justificar seus elementos negativos. Então em parte sim, o One Punch Man virou um shonen genérico, mas isso é porque ele sempre foi um shonen. É a base do formato que ele usa para desenvolver seu mundo. Ah, mas é publicado numa revista seinen e fusões demográficas existem por um motivo. Esse é o ponto que chegamos com o shonen, a média das séries modernas está tão ruim que ser automaticamente associado com um te transforma em mais uma obra de conceitos saturados. Eu posso entender essa insatisfação por ter motivos legítimos, mas os grandes fundadores da indústria de hoje também foram da demografia shonen. Muitos deles abordando temas e tópicos que são bem mais adultos do que a Shonen Jump moderna deixaria ser publicado. Shonen não é sinônimo de ruim da mesma forma que seinen não é sinônimo de bom. Igualmente você pode criticar e parodiar algo do seu gênero, e isso não impede de pertencer àquele exato gênero por seus próprios méritos, fãs de Evangelho que só assistem Evangelho. Essa obsessão constante com subversão de conceitos não é saudável. Pois tanto nos olhos da indústria quanto do consumidor, antes de uma história definir se deve aderir às normas das publicações de seus contemporâneos, eles pensam se consegue executar sua visão de boa forma e se ele irá vender primeiro. E muito mais vale um produto com sua própria identidade que se destacou nos moldes da estagnação da indústria do que um produto que promete inovação da roda e não a entrega. E em nenhum momento vi isso em One Punch. Eu li como um shonen autociente na pegada de Gintama e foi bem melhor do que se eu tivesse lido projetando minhas amarguras com um shonen em outro mangá. E uma prova de que o One Punch Man se mantém a tais parâmetros é com o meu personagem favorito da obra, que não é uma grande gostosa, que é o herói Rank S número 6 da Associação de Heróis, conhecido como o homem mais forte da Terra e o herói dos heróis, King. Não é segredo nenhum que tanto Yusuke Murata quanto o One tiram altas inspirações de outros shounens para fazerem vários personagens, o Murata tendo feito várias fanarts de Dragon Ball e Street Fighter no passado. É justo então assumir que as maiores inspirações para fazer King foram dois personagens conhecidos destas duas séries, Dan Hibiki de Street Fighter 3 e Mr. Satan de Dragon Ball Z. E assim como Mr. Satan, King é conhecido por ser ridiculamente forte dentro da Associação de Heróis, tendo contos como uma vez que jogou uma bomba que poderia explodir um sistema solar dentro de um buraco negro, viajando ao passado para destruir meteoros e deixar a humanidade existir, e que há várias outras histórias de heróis durante a existência da humanidade que secretamente contam a história do King. O cara é praticamente o que aqueles memes sem graça do Chuck Norris eram na época dos anos 2000 da internet. Ele é um dos únicos heróis que tem o respeito da arrogante e insuportável Loli da série Tatsumaki, que só tem admiração por outro personagem, Blast, por ele ter salvado-a dos experimentos que sofreu na infância e encorajando-a a lutar contra o monstro que havia tentado matá-la. Também ajuda que ele é o herói número 1 da associação e o único acima dela. Dada essa reputação, o poder de King precisa ser no mínimo diferenciado. E realmente é, porque as habilidades do King são... É engraçado, não tem nada aqui no roteiro. O King na verdade não tem poder nenhum, ele é um cara normal, com forças normais e com absolutamente nada de especial sobre ele. O motivo dele ser tão famoso e aprovado por heróis e civis na cidade é um grande mal entendido devido a ele estar em todos os lugares onde Saitama derrotou os vilões que ele lutou com um soco. Sim,
todos. A reputação que ele criou como o homem mais forte do mundo foi uma farsa o tempo todo. Sua existência antes disso era tão desimportante que Saitama mal lembrava de quem ele era. A única categoria em que King realmente derrota Saitama e todos os outros heróis da Associação de Heróis é no videogame. Ele é onde Saitama merecia estar desde o começo da história. Talvez até acima dali, dado como ele é mais forte que Tatsumaki e mais heróico também. King sequer considera seu reconhecimento algo bom ou advindo de sorte, já que tudo que ele quer na vida é viver em paz com seus jogos e animes sem ser incomodado. Me identifiquei bastante. Mas sabendo a expectativa colocada nele e a facilidade que traz na vida do povo ao apenas ter a reputação de um herói, ele não tem coragem de desmentir sobre o ocorrido. Saitama poderia muito bem ter cobrado uma subida de rank ou algum tipo de compensação por King, mas a verdade é que ele também não fazia ideia do segredo de King, tanto que quando um monstro decidiu invadir sua casa, ele ficou esperando o King fazer alguma coisa e foi aí que ele foi exposto. Apesar da cara de mal, a cicatriz intimidadora que na verdade veio de um monstro super fraco, e o porte de parrudo, King na verdade é um dos personagens mais fracos da associação inteira. A ponto de que quando o Imperador Infantil cria um dispositivo para checar a força dos heróis da associação, apenas Saitama e King não conseguem ser rastreados. Isso porque a única forma da invenção dar defeito seria se não conseguisse rastrear um poder imensurável ou poder nenhum. Considerando que King não consegue nem desembainhar a espada do samurai atômico, eu duvido que seja o primeiro caso. Mas o bom dele ter sua barreira quebrada por Saitama é que a barreira de Saitama também é quebrada por King. Os dois se dão muito bem, afinal não precisam manter as aparências fingindo que são salvadores do mundo ou alguém que não importa para a grande história respectivamente. Eles se sentem camaradas e têm a capacidade de desabafar de uma forma que nenhum dos outros heróis conseguiriam entender, com King ensinando Saitama que ser um herói é sobre ter morais tanto quanto ter poder, e que ele não pode se considerar alguém que já superou todos os seus limites e ele só pensa em poder, enquanto King começa a ter mais coragem graças a Saitama durante os eventos que moldam a associação de monstros. Mesmo não podendo ajudar muito, ele precisa manter a ilusão de que é Rank S. Afinal, a graça de ver King lutando é o motivo reverso da gente se divertir nas luzes do Saitama. Para conseguir transformar os vilões que antes derrotaram vários personagens sérios e intimidadores em piadas, no caso do King, é ele que vira a própria piada quando vai lutar. A maior habilidade que ele tem é a intimidação, forçando os personagens a desistirem da luta ou superestimar a capacidade de King a ponto de destruí-los até chegar alguém para cuidar do monstro. Na verdade, ele é o único herói da série inteira que foi demonstrado que consegue matar vilões apenas usando o poder da intimidação. Dizem que uma das marcas registradas dele é a técnica do motor King, fazendo um barulho parecido de uma máquina capaz de tremer tudo em sua volta. Na verdade, é só a ansiedade dele fazendo seu coração bater tão rápido que consegue ser audível e confundido com energia pura. Mas aí, se algo funciona, funciona. É sempre bom ver ele blefando e mantendo-se levado a sério. Cada pequeno movimento e erro de amador dele é interpretado como um movimento genial, sendo que, no fundo, sabemos que ele está só improvisando. Meu momento favorito dele foi no capítulo 152, quando ele é forçado a lutar contra o Fio-Refeio e o esperma de platina junto com a água natural do mal. Por favor, não questionar sobre os nomes. King é pressionado a usar o grande ataque que ele acabou de descobrir que é associado a ele, então ele decide fazer um movimento qualquer e gritar Canhão Ultimate Hellfire Burst Wave Motion. E em questão de menos de um segundo, Garou transformado aparece correndo para lançar o esperma de platina para a estratosfera. O Água do Mal tenta atirar no Garou com seus jatos d'água, mas ele desvia e ataca a água várias vezes e de sobra o Fio-Refeio tem um rombo em seu corpo causado pelo Garou ter passado por ele antes do ataque começar. Como tudo acontece ao mesmo tempo, Metalbat acha que foi tudo ação do King. E pela cara de choque do King, acho que até por um momento ele acreditou que foi ele que fez isso mesmo. Mas eventualmente até King se dá de cara com a realidade e sabe que uma hora vai ter que fazer juízo ao seu nome. Se não fizer isso pelo mundo, terá que fazer isso para salvar sua pele. É por isso que ele tenta ser treinado por Bang na comic, que ironicamente o recusa, achando que ele está apenas sendo humilde a sugerir que tem algo mais a aprender com seu estilo de luta, sem conseguir sequer acreditar que King é um humano normal quando ele se confessa. Então ele decide treinar na base da calistenia, fazendo flexões imitando o que Saitama fazia antes de ficar careca. Teria os culhões de King crescido a ponto de finalmente mostrar algum potencial oculto ou ele só vai ser consideravelmente mais forte, porém ainda depender de seus status. E uma hora ele terá que dar para Saitama após ele ter subido por todas as classes e ter notado que ser um herói nessa associação tem muito mais a ver com amaciar o próprio ego do que realmente ajudar quem precisa. E agora que Murata finalmente saiu do arco imenso que era o da Associação de Monstros para começar o arco das Irmãs Psíquicas, a terceira temporada de Mob saindo agora e a terceira temporada de One Punch Man sendo anunciada, talvez One finalmente se sinta motivado para sair de seu hiato e continuar a história para que possamos ver onde King irá chegar. Nossa, o vídeo até que foi curto dessa vez, nem teve tanta coisa para dissertar. Olha, eu fiz umas análises bem exaustivas de produzir esse ano, então desculpe se eu quis fazer algo mais leve para relaxar e voltar ativo aos poucos, ok? Galera chata.